senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aqueles que acompanham os trabalhos pela casa, os presentes aqui nas nossas galerias. Queria fazer uma saudação especial aos servidores municipais que integram a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, porque deu entrada na casa um projeto de lei hoje que altera o mandato dos cipeiros da Prefeitura Municipal. Procura se adequar ao que existe na legislação, já na própria CLT, que o mandato do cipeiro é de 2 anos, podendo ser prorrogado e disputado as eleições mais uma vez. Então, o projeto vai caminhar aqui na casa. Eu já falei com o presidente, por causa do tempo, para que a gente possa votar o mais rápido possível esse projeto de lei, que também, não, na minha opinião, não tem grandes complicações. Também gostaria de registrar a nossa solidariedade aos trabalhadores da eletromecânica do DAI. De forma arbitrária, eles cortaram alguns benefícios desses trabalhadores. O adicional de periculosidade, sem que fosse elaborado um laudo a partir da realidade concreta dos trabalhadores. Uma coisa são as funções que constam lá no plano de cargos, carreiras e salários. Outra coisa são as condições em que esses trabalhadores desenvolvem as suas atividades. Então, seria interessante que a área de recursos humanos do DAI pudesse rever essa posição e contratar novamente um laudo que pudesse ter o acompanhamento do sindicato, que pudesse ter o acompanhamento dos servidores, para que, de fato, conste no laudo aquilo que exatamente esses servidores realizam no seu dia a dia. Como vocês sabem, nós estamos tratando de um tema aqui na cidade de Bauru, chamado EIV-RIV, o Estudo de Impacto de Vizinhança e o Relatório do Impacto de Vizinhança. Gostaria de solicitar à TV Câmara que colocasse no ar uma matéria que nós usamos aqui na audiência pública, quando nós tratamos dessa questão do EIV-RIV, para que a população entenda muito bem qual é a importância desse instrumento. A construção da garagem de ônibus da empresa de transporte Cidade Sem Limites foi aprovada sem que houvesse o estudo de impacto de vizinhança e o competente relatório. A falta deste estudo contrariou o que prevê o Estatuto das Cidades e também o Plano Diretor Participativo, em seus artigos 49 e 115. A aprovação pelo poder público sem o competente estudo de impacto de vizinhança privilegiou o interesse privado em detrimento do interesse público, causando danos à população do entorno. Hoje, a circulação de ônibus entre as 23h30 e as 5h30 da manhã vem causando transtornos aos moradores do Parque City e Colina Verde, em virtude do ruído, poluição, trepidação, entre outros problemas. Neste caso específico, a falta do relatório impossibilitou o oferecimento de um conjunto de dados e informações que possibilitariam a contrapartida adequada para o funcionamento do respectivo empreendimento. O estudo de impacto de vizinhança coloca-se como uma política necessária e fundamental para o desenvolvimento sustentável de uma cidade e deve ser respeitado e aplicado pelo agente público. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Muito obrigado, vereador Roque. É importante citar, Roque, que, felizmente, esta empresa ela tem uma alternativa para resolver o problema de tirar o trânsito pesado do Parque City Colina Verde, que é a marginal que está sendo construída da rodovia Bauru-Arialva. Ainda dá tempo dos empresários tomarem essas providências aí para resolver esse problema. Muito obrigado pela parte. Frente a essa situação, nós representamos ao Ministério Público, vereador Carlão, e o Ministério Público instaurou um inquérito civil para tratar dessa situação. E o promotor, quando apresenta as suas posições, tem uma parte da posição e da sustentação do promotor que é muito interessante e que deveria ter sido sempre ser levado em conta pelo gestor público. Vejam o que diz o promotor
na sua peça que sustenta o inquérito, considerando que da análise da cópia dos processos administrativos 39034/2011, referente à aprovação do empreendimento, verifica-se que não foi elaborado o EIV, o Estudo de Impacto de Vizinhança, e tampouco consta qualquer exigência ao empreendedor de implantar e custear as obras e serviços necessários à minimização dos impactos decorrentes da implantação do empreendimento. Quando este vereador ocupa essa tribuna, procurando tratar de assuntos extremamente relevantes, que acabam criando impactos negativos na cidade, muitas vezes nós somos agredidos por veículos de comunicação, se esconde o trabalho que esse vereador procura fazer, mas nós vamos rompendo todo esse cordão sanitário que se faz em torno dessas posições. Por que isso? Está provado, mais uma vez, que o agente público foi omisso. O agente público não cumpriu a sua obrigação de fazer. E o agente público operou em favor de uma empresa privada, em detrimento do interesse público, causando dano a uma grande parcela da população. Eu gostaria que esses debates, essas situações, pudessem ser tratadas no âmbito da administração municipal. Entretanto, como no âmbito da administração nós temos percebido que existe a ineficiência e a ineficácia do gestor público para preservar o interesse público e os direitos da população, nós nos vimos obrigados a representar no Ministério Público. Ainda, tratando desse assunto de transporte urbano, a Indurb vem promovendo uma série de mudanças em linhas de transporte urbano. A demanda por ônibus, ela tem aumentado em virtude de maciços urbanos que estão sendo construídos e edificados mais na região periférica da cidade. Entretanto, não se coloca mais ônibus no sistema. As linhas vão sendo alteradas e isso tem trazido enorme prejuízo para os usuários do sistema de transporte aqui em Bauru, que é ruim, caro e que não atende às necessidades mínimas da população em deslocamento e mobilidade. A Indurb gastou uma pequena fortuna para contratar um serviço de estudo e construir um plano de transportes para a cidade de Bauru. Seria interessante que o presidente da Indurb pudesse publicamente, senhor presidente, vir a essa casa e explicar como que esse plano será implementado, quais as medidas de curto, médio e longo prazo para o plano ser aplicado, porque senão é mais um pequeno plano elaborado ao custo de quase R$1 milhão, que ficará na gaveta de algum burocrata do próprio executivo. Por fim, senhor presidente, gostaria de informar a Vossa Excelência que eu me vi obrigado a solicitar uma informação do município sobre a reversibilidade de bens, ou seja, os ônibus. O município nos respondeu oficialmente que o município, junto com a tarifa de ônibus, ele paga 80% da depreciação de um ônibus, para concluir, senhor presidente,
paga 80% da depreciação de um ônibus. E que, ao final de 8 anos de operação de um ônibus, o município não tem interesse nos 80% que foi remunerado. Esse assunto é grave, esse assunto causa dano ao erário público, e isso nos levará novamente ao Ministério Público para que investigue toda essa situação que causa dano, mais uma vez, ao erário público e um grande privilégio e um grande benefício ao operador privado. Se não há reversibilidade de bens, não pode constar, senhor presidente, na planilha de custo do sistema, a remuneração pela depreciação dos veículos que são usados no nosso sistema. Muito obrigado.